Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre orar deitado. É pecado? O que você acha? Orar deitado, Deus recebe? Orar deitado é a mesma coisa que orar de joelhos? Fica comigo, que eu vou lhe explicar como deve orar, que posição que deve orar e qual posição não deve orar, ou qual a situação que deve orar em tais posições. Mas antes disso, eu vou ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Daniel, capítulo 6, verso 10, que diz assim: Então, Daniel, capítulo 6, verso 10. Daniel, capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, ele era um profeta de Deus, você sabe disso. E Daniel orava 3 vezes por dia. Mesmo Daniel orando 3 vezes por dia, Daniel não se dava ao luxo de orar deitado, de orar sentado, de orar em pés. Daniel orava de joelhos 3 vezes por dia. Mas, pastor, por que temos que orar de joelhos? Porque quando nós oramos de joelhos, estamos mostrando para Deus que nós estamos nos humilhando perante Ele. Estamos mostrando para Deus que estamos nos sujeitando perante Deus. Note que quando uma pessoa se coloca de joelho perante outra pessoa por algum motivo, a pessoa está se humilhando. Então, a Bíblia diz que humilhai-vos perante a mão do Deus Todo-Poderoso. Quando nós oramos de joelho, é a oração mais legítima, a oração mais verdadeira, a oração que você está se derramando, se prostrando, se entregando totalmente a Deus. Essa é a oração correta de você fazer de joelhos. Agora, vamos aos detalhes. Mas, pastor, eu tenho problema de joelhos. Os meus joelhos doem. A minha perna, ela não dobra. Ou seja, pessoas que têm problemas de joelhos. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar uma almofada debaixo dos seus joelhos. Ou você vai colocar um chinelo macio debaixo dos seus joelhos e você vai orar. Mas, pastor, mesmo assim os meus joelhos doem. Então aí você pode orar em pés. Aí sim, porque você tem problemas nos joelhos. Aí você pode orar em pé, sentado, menos deitado. Em pés você pode orar, sentado você pode orar, se tiver realmente problemas no joelho. Se você não tiver problemas no joelho e orar deitado, sentado, em pés, porque está com preguiça de se colocar de joelho, então você não está se humilhando perante Deus. E nós sentimos, pelo menos eu mesmo, sinto mais a presença, e muitos homens e mulheres de Deus sentem mais a presença de Deus quando estão de joelhos
Pessoas que não têm problemas de saúde nos joelhos. Pessoas que não têm problemas de saúde no joelho, é errado orar deitado. É errado orar em pés. É errado orar sentado. A não ser, olha só, tem vários detalhes. A não ser que você esteja em um culto, que o pastor diz, irmãos, fique de joelhos, nós vamos orar, e você vai orar alguns minutos. Aí sim, é outra situação. Agora, quando você está sozinho, sozinha, em um ambiente para falar com Deus, aí tem que ser de joelhos, se você tiver saúde nos joelhos. Pastor, eu não aguento ficar em pés. Eu só aguento ficar sentado. Então você vai orar sentado. Aí Deus vai receber. Deus, ele vai receber a tua oração sentada. Sentado porque você tem problemas de enfermidades. E você nem consegue ficar de joelhos e nem consegue ficar em pés. Você só consegue ficar sentada. Então você vai orar sentada, que Deus vai receber como se fosse de joelho, mas só se tiver enfermo ou enferma mesmo. Pastor, eu não consigo ficar nem de joelho, nem em pé, nem sentado. Eu só consigo ficar deitado, deitada. Eu estou muito doente, eu não consigo me levantar da cama. Aí sim, Deus vai receber a tua oração. Aí sim, por quê? Porque você não pode ficar de joelhos, porque está doente. Deus sabe disso. Você não consegue orar em pés, porque você está doente. Deus sabe disso. Você não consegue orar sentada, porque você está doente. Deus sabe disso. Então, a sua única maneira de você orar é deitada. Sentada você não pode estar doente. Em pés não pode estar doente. De joelho também não pode estar doente. Então você vai orar deitada. Deitado, porque você está acamado. Mas Deus recebe? É claro que recebe. Claro que recebe se você estiver acamado. Lembra do rei Ezequias? A Bíblia diz que o rei Ezequias estava doente, muito doente, quase morrendo. E ele estava deitado. E na sua cama, ele virou para a parede e começou a falar com Deus, deitado. E Deus ouviu a oração do rei Ezequias. E Deus mandou o profeta Isaías falar para o rei Ezequias que Deus iria curá-lo, que Deus iria acrescentar os anos de vida dele. E o rei Ezequias foi curado. E não morreu, teve muitos anos de vida depois. Mas o rei Ezequias orou deitado, mas porque estava doente e muito enfermo. Mas pastor, eu oro em espírito, no trem. Aí sim, orar em espírito no trem, é claro, Deus recebe. Orar em espírito sentada ou em pé na condução, Deus recebe. Orar, dirigir o carro em espírito, Deus recebe. Orar no trabalho, em pé ou sentado em espírito, Deus recebe. Agora, quando você está em um ambiente que é para você orar, um ambiente principalmente na igreja, em um momento daquele culto de oração, é de joelho. Aquele momento de você estar na sua casa e você pode ficar de joelhos, é de joelhos. Não, pastor, mas eu não fico de joelhos porque eu oro no meu pensamento. Mas se você está na sua casa, em um ambiente, enquanto você não está fazendo nada, então você vai orar de joelho. Agora, se estiver lavando louça, pode orar no pensamento. Se estiver arrumando a casa, ore no pensamento. Mas se não estiver fazendo nada
e tiver como se colocar de joelhos, tem que ser de joelhos. Então, percebam que eu lhe expliquei sobre oração em vários detalhes, em todos os detalhes que acontecem na nossa vida. Mas quando você estiver na sua casa ou em algum ambiente que você pode ficar de joelhos, então é de joelhos que você vai orar. Não, pastor, eu oro no pensamento. Se você não puder ficar de joelhos naquele ambiente, você vai orar em pensamento. Mas se for propício, principalmente na sua casa, tem que ser de joelhos. Se você tiver com muita saúde, você vai orar, você vai ter uma comunhão profunda com Deus. Então, cada detalhe depende da situação em que você se encontra, enfermo, doente, saudável. Se tiver saudável, se não tiver problema nos joelhos, é de joelho que tem que orar. Se tiver saúde e orar deitado, está com preguiça, Deus está vendo a tua preguiça, Deus não recebe. Se você tiver com os seus joelhos bons e dá para você ficar de joelho e você não quer, a sua oração ela fica fraca. Quer receber as bênçãos de Deus? Quer falar com Deus profundamente? Tem saúde? Se coloca de joelho e fale com Deus. Não tem saúde? Ore a Deus ou em pé, ou deitado, ou sentado. E ore para Deus restaurar a tua saúde, para você voltar a orar de joelhos, que Deus vai fazer esse milagre aí na sua vida. Então tá aí. Orar deitado é pecado? Depois dessa explicação, você vai saber se é pecado ou não, se é errado ou não, e qual a forma que é errado ou que não é errado, dependendo da situação. Você agora aprendeu. Se inscreva nesse canal. Deus abençoe.